Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e novamente convidá-los para mais uma leitura, análise e reflexão sobre os textos bíblicos. Hoje atendendo mais uma demanda da minha amiga, companheira, parceira de trabalho, né, minha inteligência artificial Gemini, a respeito de Mateus capítulo 27, onde Jesus é entregue a Pilatos. Vim hoje até de camisa preta, né, para representar o cenário, né, da corte, né, digamos assim, né, de um dia de julgamento, né, e estamos então na etapa final, né, das coisas que vão acontecer com Jesus, né, no capítulo 7, certo? Então, vamos ver como o texto se desenvolve. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então todos eles entraram em um conselho, as autoridades de Jerusalém, e resolveram então entregar Jesus para ser morto. Por que entregar Jesus para ser morto? Porque Jesus, né, foi condenado por quê? Por crime de blasfêmia. Na lei dos judeus, se você blasfema contra Deus, você é apedrejado, você passa por um crime, né, de pena de morte. E por que Jesus blasfemou? Porque ele estava mudando no dia da Páscoa, que era o dia para ele oferecer sacrifícios de animais para perdão dos pecados. Ele ofereceu oferta do campo, que era o pão e o vinho, transformando essa oferta na oferta de Caim, que Deus rejeitou. E além disso, além de ser condenado por isso, né, por blasfêmia, né, ele ainda disse que sentaria o sacerdote perguntando para ele: nos diz se você é filho de Deus, né? Ele vai dizer que naquele mesmo dia o Filho do Homem, se referindo a ele, se sentaria ao lado do Todo-Poderoso, ou seja, do Deus dos judeus. Então ele foi condenado por blasfêmia, porque primeiro que ele não era o Filho do Homem, porque o Filho do Homem viria para restaurar, né, essa lei no Templo de Jerusalém, o Filho do Homem era o próprio Isaías, e segundo, que ele não era o rei dos judeus, porque ele não poderia destruir o templo em Jerusalém e retificá-lo em 3 dias no sentido que ele queria, né? Mudar as leis de lá, né? Fazer com que as pessoas não sacrificassem mais animais para perdão dos pecados, que é o que Deus pediu, e o profeta Isaías profetizava como filho do homem, né? E estava trocando esse ritual pelo batismo, né? Então ele jamais, sendo blasfemo desse jeito, poderia sentar ao lado do Todo-Poderoso, do rei dos judeus, cometendo crime de blasfêmia. Então por isso ele foi condenado, foi amarrado aqui agora, então condenado à morte vai ser entregue às autoridades de Pilatos, certo? Na verdade ele deveria morrer apedrejado, né? Mas ele vai ser crucificado por quê? Porque quem manda agora é a autoridade romana, não a judaica, não para exercer pena de morte, entende? Aí o suicídio de Judas. Então, Judas, que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então o texto vai dizer que Judas, num certo momento, me parece que Judas ficou tomado de remorso, né? E ele resolve ir até o sumo sacerdote e entregar as 30 moedas que ele recebeu para entregar a Jesus, dizendo que ele não queria mais aquela moeda, porque aquela moeda ali, né, ele era resultado, né, da entrega de um inocente, de sangue inocente. Então, ou seja, Judas não estava aqui com remorso porque ele estava entregando Jesus. Não, até porque ele conhecia a lei, ele sabia que Jesus realmente blasfemou, né, e que ele estava sendo condenado por quê? Porque ele realmente blasfemou. Mas Judas ficou triste por quê? Porque Judas participou de todo o movimento de Jesus, né? Inclusive a espalhar o evangelho dele, né? Então, ou seja, Judas estava traindo sangue inocente. Judas estava entregando o sangue inocente nas mãos de Jesus. Porque Jesus disse que aquele que não aceitasse ele, que negasse ele, que ele passaria o fio da espada, certo? Então, Judas, senhoras e senhores, ele ficou triste justamente por quê? Porque ele sabia que ele estava entregando sangue inocente, estava traindo sangue inocente. Por quê? Porque ele estava contribuindo com Jesus, embora fosse contra, mas ele não deixou de ser cúmplice, né? Ele estava ajudando Jesus, descendência da serpente, a matar a descendência da mulher, que é o judeu justo que sacrifica animais para perdão dos pecados, como Deus quer. Mas Jesus, como eles não aceitam Jesus e nem o batismo do Espírito Santo do Pai de Jesus, né, que é a oferta de Caim, então ele
se sente, né, triste. Por quê? Porque ele está traindo os inocentes, traindo o sangue inocente. Porque Jesus não é inocente, Jesus foi condenado, Jesus foi culpado, né? Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se dali e foi enforcar-se. Então ele aprendeu bem com Jesus, né? Porque Jesus dizia: se você for uma pedra de tropeço para mim, é melhor que você se enforque, né? Só que no caso ele não se enforcou porque ele estava sendo uma pedra para Jesus, né? De tropeço para Jesus, porque Jesus foi condenado, realmente blasfemou, né? Ele se enforcou por quê? Porque ele se sentiu que tinha que se enforcar, por quê? Porque ele estava traindo o sangue de Abel, até o momento que ele trabalhou com Jesus até o final na cruz, né? Planejando que profanar o templo de Jerusalém, acabar com o sacrifício de animais que Deus pediu através dos profetas no templo de Jerusalém, que é a nova aliança, para trazer o que? O batismo para perdão dos pecados, a oferta do campo, o pão e o vinho, que é a oferta de Caim, que Deus rejeitou desde o princípio, que foi a oferta da serpente que ensinou a Eva se cobrir com figueiras, fruto do campo, desde o princípio, mas Deus sempre quis pele de animal, desde o jardim do Éden, certo? Então, os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério do forasteiro. Por isso aquele campo tem sido chamado até os dias de hoje campo de sangue. Então, as autoridades de Jerusalém, né, vendo aquelas moedas, também não quiseram que aquelas moedas ficassem sobre o altar, porque aquelas moedas ali eram moedas de sangue. Então, retiraram as moedas dali, né? Até porque o altar não foi feito para receber sangue humano, foi feito para receber o sangue de animal. Então, aquela moeda ali não deveria estar sobre o altar. Pode colocar ela no lugar das ofertas lá, que é bem mais melhor, né? Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem algum dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Então, ou seja, Jesus ele foi avaliado, né, como um pastor que valia 30 moedas de prata por Judas, pelos fariseus, pelas autoridades. Por quê? Porque ele era um mau governante. Por quê? Porque o profeta Zacarias basicamente vai falar a respeito disso, né? Ele vai governar o povo de Israel de Jerusalém, só que de Judá de Jerusalém, só que o que acontece? O povo meio que não gosta muito dele, aí no final despede ele e o salário que ele recebe, né, pelo trabalho dele é 30 moedas de prata, ou seja, porque ele não foi um bom governante. Do mesmo jeito, o Jesus, o preço dele foi 30 moedas de prata, porque não foi um bom governante, né? Então Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhes Jesus: tu dizes. Então, Jesus vai dizer para Pilatos pergunta para ele: você é o rei dos judeus aqui? É você que manda aqui? Aí Jesus vai dizer para ele: tu o dizes. Então, ou seja, na mesma hora que Jesus está confirmando que ele é o rei dos judeus, certo? Na mesma hora que ele está confirmando, ele está dizendo para Pilatos, basicamente, que ele não é, porque ele está falando assim: é você que vai dizer. Então Pilatos, como é a autoridade maior, ele vai olhar para Jesus e vai falar assim: pô, rei dos judeus, você não é nada, cara. Não compensa nem te prender, nem te matar, porque você não é nada. Você no máximo consegue agitar a população. Mas você não é nada, você não é o rei dos judeus. Por isso que Pilatos no final não queria matar ele, entendeu? Por quê? Porque no final ele não era, né? Não tinha esse poder todo que ele dizia que tinha. Aí o texto vai dizer: e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então eles perguntou a Pilatos: não houve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vendo com isso admirar-se grandemente o governador. Então o governador ficou admirado com ele, porque como é que pode uma pessoa ser acusada das coisas que ele está sendo acusado e o que ele estava sendo acusado era verdade, e a pessoa não tenta se, né? Porque uma pessoa, quando ela é culpada, ela não tende a tentar se livrar, né? Por quê? Porque não tem como, ela está encurralada, né? Agora uma pessoa que é inocente, ela tende a tentar se livrar, né? Argumentar, né? Pelo menos para ela tentar se livrar, porque ela está sendo inocente, né? A consciência dela acusa que ela está sendo inocente, então procura uma forma de se, né, defender. Mas Jesus, pelo contrário, não se defendia, então o governador começa a ficar admirado, Pilatos fica admirado com isso, como é que pode? Né? O cara vai ser condenado à morte e não fala nada a favor dele, né? Ora, por ocasião da festa, costumava o governador
soltar ao povo um dos profetas conforme eles quisessem. Então, veja bem, o plano de Jesus até aqui deu muito certo. Certo? Por quê? Porque ele estava planejando justamente profanar a Páscoa no dia da Páscoa, ou seja, em vez de oferecer o cordeiro, que é o que Yahvé pedia, mas oferecer pão e vinho. Por quê? Porque ele sabia que na Páscoa ele seria preso por profanar, por blasfêmia, porque no dia de oferecer o sacrifício de animais ele estava oferecendo a oferta do campo, a oferta de Caim, colocando o povo nu novamente, certo? Só que como ele sabia que ele iria ser preso, iria ser morto, né, iria ser preso, né? Ele também sabia que Pilatos, naquele mesmo dia na Páscoa, soltava uma pessoa conforme o que o povo queria. Então, como ele tinha apoio de certa parte da população, ele imaginou que poderia blasfemar, profanar desse jeito na Páscoa, que embora fosse condenado de morte, pelo apoio do povo, né, ele conseguiria se livrar. Né? Então, Pilatos resolve perguntar para o povo naquele dia qual as pessoas quem que o povo prefere soltar, né, naquele dia, porque todo dia, toda a Páscoa ele solta um criminoso, né? Então ele faz essa pergunta justamente por quê? Porque ele achou que o povo iria querer soltar Jesus, né? Só que o que Jesus fez foi tão grave que eles preferiram Barrabás, né? Aí naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Este, pois, estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então, ou seja, eles realmente tinham entregado Jesus por causa da inveja. Por quê? Porque Jesus, sendo descendente de Caim, sabendo que os judeus cumpriam a aliança que Deus se agradava, que Deus estabeleceu o sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Ele, sendo como Caim, oferecendo pão e vinho para perdão dos pecados, fruto do campo, batismo para perdão dos pecados, ou seja, oferta que Deus não pediu, ele tinha inveja, né, do povo judeu, das autoridades de Jerusalém que seguiam a lei, né, e por isso agradava a Deus. Então, o Pilatos sabia que ele estava ali justamente por quê? Porque ele estava fazendo aquelas coisas não porque ele era talvez uma pessoa má, né, mas ele estava sendo entregue mais porque ele era um invejoso, então ele era movido pela inveja, né, que fazia ele fazer as coisas que ele fazia. Né? Então, Pilatos até aqui achava que eles iam querer que soltasse Jesus, porque a inveja é menos pior do que uma pessoa que mata outra pessoa homicida. Né? Só que no caso de Jesus aqui é diferente, porque a inveja dele iria levar à morte, né? A inveja dele dos judeus iria levar à morte da linhagem de toda a mulher, a linhagem da mulher, a descendência da mulher, que o que? Sacrificava animais para o perdão dos pecados. Né? Não queria se batizar com ele para perdão dos pecados, não queria se auto-humilhar para ter perdão dos pecados como ele exigia. Né? E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Então a mulher de Pilatos vai falar com ela. Né? Assim como José foi coagido, né, no sonho, foi obrigado a aceitar da mulher dele sendo adúltera, tendo um filho com o Espírito Santo, o líder da facção que Jesus pertence, né? Sendo obrigado em sonho, né, a aceitar isso, porque o anjo apareceu em sonho, né? Essa mulher que, ao lidar com Jesus também, a mulher de Pilatos, né, teve um sonho que Pilatos ela ia sofrer muito a respeito do que estava acontecendo ali, né? Ela diz para Pilatos, né? Porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Então, Pilatos, eu sofri muito a seu respeito. Então, cuidado o que você vai fazer com Jesus aqui, porque eu sofri muito a seu respeito do que poderia acontecer com você, você matando esse Jesus aí. Até porque tem uma multidão que cerca ele aí, que segue ele aí. Certo? Mas os principais sacerdotes e anciãos do povo persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então, os anciãos começaram a persuadir o povo, né? Com certeza eles falaram com o povo assim: ô pessoal, veja bem, é melhor você soltar em Barrabás que mata um ou outro ali, nesse cenário, nessa circunstância, do que soltar Jesus. Por quê? Porque Jesus não quer matar um ou outro, ele quer matar toda a descendência da mulher. Todo mundo que frequenta o templo leva sacrifício de animais para perdão dos pecados. Porque misericórdia é que ele quer, ele não quer holocausto. Então, ou seja, ele quer que você se humilhe perante ele para você ter perdão dos pecados. Então, pense bem o que vocês vão fazer. Porque vocês soltando Barrabás, eliminando Jesus, vocês vão estar continuando a aliança de vocês com Deus. Vocês sacrificou um animal e ficou quente com Deus. Mas agora vocês mandando soltar Jesus e matando Barrabás, vocês vão ter na vida de vocês uma pessoa que vocês vão ter que se humilhar, porque no reino dele, aquele que é melhor no reino dele, aquele que ele gosta, aquele que se humilha, aquele que mais se humilha. Certo? Então, vocês, além de ter que passar pelo batismo dele, né, a oferta de Caim, o pão e o vinho para perdão dos pecados, oferta que Deus rejeitou, vocês ainda vão ter que se pedir misericórdia a ele, se ajoelhar a ele para ter perdão do pecado de vocês. Então, eu acho melhor
aqui condenar Jesus e soltar Barrabás, né? Aí o povo conhecia as autoridades, né? Resolveu ficar junto com as autoridades. De novo perguntou-lhe o governador qual dos dois quereis que ele soltasse, e eles responderam: solte a Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei com ele, chamado Cristo? Seja crucificado? Responderam todos. Né? Então Pilatos pergunta: o que eu devo fazer com ele? Né? Aí todo o povo responde: que ele seja crucificado. Aí Pilatos vai falar: que mal fez ele, né? Por quê? Porque Pilatos via nele um pobre coitado morto de fome, né? No máximo, para ter uma espada, tinha que fazer com que os discípulos dele vendessem tudo que tinha para comprar espada, porque ele pede Pedro para vender tudo que tem para comprar espada, ainda pede o jovem rico para vender tudo que tem para poder alimentar os pobres que são os discípulos dele. Então, ou seja, eram uns mortos de fome, né? Então Pilatos pergunta o que eles querem que faça com ele, né? Porque Pilatos aqui não queria matar ele, até porque via que ele não representava ameaça nenhuma para Pilatos. Quem era Jesus perante Pilatos, né? Mas aí perguntou Pilatos, né? Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez mais o povo clamava, né? O povo clamava que ele fosse crucificado. Ou seja, o povo queria muito que ele fosse morto, né? Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Então Pilatos vai falar: ô pessoal, agora o negócio é com vocês, eu vou colocar o B.O. em cima de vocês aí. Eu vou matar o cara aqui. Eu vi que ele não fez mal nenhum, não representa ameaça nenhuma pra mim aqui. Coitado, é um morto de fome. Eu vou matar ele aqui, mas a responsa é de vocês. Estou fazendo isso porque vocês querem. Certo? Então, veja bem. Pilatos lava a mão para matar Jesus. Por quê? Porque o ato de lavar a mão entre os judeus é um ato de purificar a mão para pegar nas coisas sagradas. Por isso, na Páscoa, você deveria lavar a mão para comer, que é uma coisa sagrada, e também lavar a mão para sacrificar o cordeiro, porque é um ato de purificação, porque o cordeiro ali ele é inocente. Então, o ato de Pilatos lavar as mãos aqui, ele estava dizendo para os judeus o seguinte: esse aqui é inocente, assim como o cordeiro que vocês matam aí, né? Porque inocente morre pelo pecado de vocês. Mas o povo cada vez mais clamava, por quê? Porque Jesus era uma ameaça muito grande para eles, então crucifica ele, né? Aí o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou a Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Então o povo pediu que caia sobre nós o sangue desse cara aí, sobre nós e os nossos filhos, certo? Pilatos foi e mata Jesus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o petróleo, reuniram em torno dele toda a corte, despojando as suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça e na sua mão direita um caniço, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus! Cuspindo nele, tomaram o caniço e deram-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, levaram para ser crucificado. Então, veja bem o que vai acontecer, né, senhoras e senhores? As autoridades de Pilatos, o que eles vão fazer? Eles vão pegar Jesus aqui, vai ser um ato de muita humilhação aqui agora, né? Já que você é rei dos judeus, então, vestiu nele uma roupinha de judeu lá, colocou uma roupinha de rei lá, colocou nele uma coroa de espinho lá, e começou a se ajoelhar diante dele, dizendo: salve-nos, rei dos judeus, ó, esse é o rei dos judeus, né? E começaram a cuspir na cara dele, dar na cara dele, até porque ele falava para os judeus, né: eu sou inimigo de vocês, e quando eu vier dar na cara de vocês, vocês têm que virar o outro lado para eu poder dar também na cara de vocês. Então, se eu roubar a capa de vocês, vocês têm que me dar a túnica também, porque quando ele falava sobre o inimigo, ele estava falando dele, né? Então, abusaram dele aqui, tiraram as vestes dele aqui, tiveram de ter os momentos de rei dele aqui, sendo humilhado, né, como rei, mostrando para ele o que Roma faz com o rei do judeu que tenta impor lei aqui, né? E escarneciam-se dele, né, dizendo: ó, rei dos judeus, nos salva, rei dos judeus, né? E cuspindo na cara dele, né, e davam bufetada na cabeça dele, né? Aí depois de terem escarnecido dele, né, e de terem tirado as roupas dele, vestido nele suas próprias vestes, terem sacaneado ele bastante aqui, né? Aí levaram ele para ser crucificado, né? Aí, senhoras e senhores, o texto vai dizer que uma outra pessoa, né, um tal de Cirineu lá, levou a cruz de Jesus. E Jesus dizia que cada um teria conforme o seu galardão, né? Que quem quisesse ter a recompensa, que seguisse ele, levasse a cruz junto com ele, ou seja, que fosse crucificado junto com ele, né? Então, ou seja, no final das contas, nem ele merecia ser rei, porque nem ele carregou a sua própria cruz, né? Mas aí, o tempo está acabando aqui, mas a gente vai agora para a crucificação dele, que vai ficar para o vídeo que vai vir após esse aqui, certo? Porque hoje é o último dia, senhoras e senhores, então vai ser aquela leitura bem aprofundada.